Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas todas vocês. A nossa segunda live do nosso programa internacional de lives, transmitido para vocês diretamente aqui desses 4 países maravilhosos: Tailândia, Camboja, Vietnã e Indonésia. Sejam muito bem-vindos, eu estou fixando aqui o título da nossa live de hoje. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a todas vocês que participam e acompanham aqui nos nossos canais nas redes sociais. Hoje uma live super bacana, super especial, sobre um tema picante que é clareamento de face, principalmente clareamento de face em peles difíceis, tais como aqui na pele étnica, na pele asiática. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É um prazer enorme receber vocês aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Manhã de quarta-feira aqui na Ásia, noite de terça-feira aí no Brasil. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Aguardando aqui os nossos seguidores, as nossas seguidores entrarem para a gente poder estar começando aqui a nossa segunda live desse programa internacional de lives. Nós estamos em expedição aqui na Ásia, passando por 4 países: Tailândia, Vietnã, Camboja e Indonésia. E hoje, dentro da dermatologia, a pele das asiáticas é uma pele referência para todas e todos que cuidam da pele. Elas são absolutamente exigentes em relação à sua qualidade de pele. É uma população que consome muito produto cosmético. É uma população que tem um skincare muito repleto. Um skincare que tem muito... Uma população que tem um skincare muito repleto de produtos e que acaba sendo referência aqui para nós. Boa noite a todas vocês. Érica falando conosco diretamente de Goiás. Muito obrigado. Dr. James Canebley, nosso mestre ortopedista, que nos salva nos momentos de dificuldade. Muito obrigado pela tua presença. Sejam super bem-vindas, bem-vindos todos vocês. Estamos dando início aqui ao nosso programa de 6 lives internacionais que nós preparamos para você. Depois de uma atividade dermatológica em Bangkok, nós estamos aqui numa expedição aqui pelo sudeste da Ásia, um lugar que eu gosto muito de estar presente sempre. É uma região muito bonita e nós temos muito que aprender com as dermatologistas, os dermatologistas aqui da Ásia e com as próprias pacientes em relação às tuas demandas e exigências de pele. Aguardando um minutinho todo mundo iniciar, são 6 horas da manhã aqui na cidade de Chiang Mai, que é a cidade onde eu me encontro hoje, a segunda maior cidade aqui da Tailândia, depois de Bangkok. Uma cidade com 2 milhões de habitantes, é uma cidade onde se encontra o principal templo budista do planeta, porque aqui existe um templo onde estão armazenados a ossada do Buda. Então é uma região muito coberta de uma atmosfera religiosa, espiritual muito grande, um lugar de peregrinação de todos os budistas do planeta todo, uma referência. Ela foi a primeira capital religiosa da Tailândia e hoje essa capital se tornou Bangkok, mas a capital religiosa inicialmente foi Chiang Mai. E é uma cidade onde a religiosidade e a espiritualidade elas estão presentes, elas estão misturadas com a vida cotidiana de cada um. São mais de 40 mil templos espalhados aqui pela Tailândia. E monges ativos, monges trabalhando, templos ativos, templos funcionando e uma população muito fiel à sua fé budista. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá então, vamos dar início às nossas atividades, pessoal. E hoje eu quero convidar vocês para participar, portanto, conosco da nossa segunda live da nossa Asia Skin Expedition.
Asia Skin Expedition. Nós já fizemos uma primeira live transmitida diretamente aqui para vocês. Nessa primeira live nós falamos sobre os 5 ativos mais utilizados pelas asiáticas no seu skincare do dia a dia. Nós falamos sobre a vitamina C, falamos sobre o ácido hialurônico, a água micelar, as sheet masks, que são máscaras, e os oil cleansers, que são óleos utilizados tanto para tratamento quanto para limpeza facial, né? Eu vou desativar temporariamente aqui os comentários para a gente poder visualizar a nossa tela toda, dando bem-vindo a todos vocês que estão entrando aqui conosco. Renata Vernilo, que é praticamente uma dermatologista que está presente em todas as nossas lives e faz um registro histórico ao final da minha carreira. Renata, nós vamos pegar os teus registros e vamos publicar, tá? Ela toma nota como uma escrivã dermatológica. Eu vou aqui, portanto, agora desativar os comentários. E aí, pessoal, nós vamos iniciar aqui a nossa live de hoje, ok? E aí nós vamos iniciar a nossa live de hoje. Pessoal, é assim, aqui na Ásia, uma das principais exigências das asiáticas é exatamente ter uma pele clara. Então, entre o programa de skincare, as asiáticas gostam muito de ter uma pele clara, de ter uma pele homogênea, de ter uma pele super uniforme. Isso é uma das principais características das asiáticas aqui. E eu acredito que todo mundo também tem esse desejo de ter uma pele sempre clara, uma pele sem mancha, uma pele sem sarda, sem manchas do sol, sem melasma, sem manchas após acne, pós-cicatrizes de acne, né? Então esse é um desejo que é compartilhado com a população comum que cuida da pele no dia a dia, certo? Então, esse é um dos desejos de todo mundo que trabalha com a pele. E assim, manter essa pele clara, manter essa pele sem manchas não é muito fácil. Isso exige um cuidado super minucioso e um cuidado muito especial. Muitas vezes eu recebo pacientes nas nossas clínicas que chegam para fazer principalmente tratamento de rejuvenescimento e elas querem começar por algum ponto. E às vezes elas viram nas redes sociais, elas viram uma amiga, receberam uma indicação, uma pessoa que elas seguem, de começar a tratar a pele, fazendo às vezes uma toxina, fazendo preenchimentos, revitalização facial, bioestimuladores ou mesmo as máquinas, as tecnologias. Só que elas têm uma pele toda manchada. Então, eu sempre gosto muito de direcionar as pacientes para o seguinte: se você tem que começar por alguma coisa, comece clareando a tua pele. Então, se você precisa começar por alguma coisa, começa clareando a tua pele. Por quê? Se você não clareia a tua pele, você não consegue evidenciar nenhum tipo de beleza na tua pele. Por quê? Porque é como você receber uma casa, é como você pegar uma casa que tem uma pintura toda trabalhada, uma pintura toda descascada, com infiltração, com mofo, com sujeira, e você querer colocar nessa casa a janela mais bonita do mundo. Ninguém vai olhar para a janela da tua casa. Todo mundo vai olhar para a pintura que está ruim. Então, se você tem que começar por um ponto, começa fazendo um clareamento facial. Isso já vai ajudar muito você, e a tua pele ela vai melhorar muito com isso. E é por isso que nós vamos começar aqui com esse tema de hoje que se chama Double Clear, o segredo das asiáticas para uma pele sem manchas. Eu vou revelar para vocês algumas coisas que eu observei aqui na Ásia e que eu tive a oportunidade de conversar com uma dermatologista que me passou alguns detalhes acerca de como elas gostam de cuidar para poder fazer esse clareamento, tá? E elas geralmente utilizam
uma ferramenta, uma técnica que os dermatologistas chamam por aqui de double clear. Double clear. O que é esse double clear? Esse double clear, ele é o seguinte, eu vou puxar o próximo diapositivo aqui da nossa live, mas antes disso, eu gostaria de passar para vocês, o seguinte, eu queria passar para vocês exatamente a nossa programação desse nosso programa de lives internacionais. Então, antes de começar a falar para vocês sobre o segredo da pele das asiáticas, eu queria passar para vocês aqui o programa das nossas lives internacionais. Então, o que nós programamos em termos de lives para essa temporada que nós estamos transmitindo aqui da Ásia para vocês? Nós programamos, pessoal, um programa de 6 lives, tá? Onde nós já falamos da primeira delas, que é exatamente esse skincare. Nós começamos por aí, né? E a partir de então, nós vamos seguindo em frente. E pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui então o nosso programa, tá? Eu vou procurar aqui agora para vocês para poder puxar o próximo diapositivo. Um minuto só. Deixa eu puxar aqui para vocês. Um minuto só que eu estou puxando aqui a nossa programação. E assim, olha, um minuto só, pessoal, que eu estou puxando aqui essa programação para nós. Muito bom. Muito bem. Então, olha, no dia 18 nós iniciamos com os 5 ativos mais utilizados no skincare das asiáticas. Depois nós falamos aqui sobre o Double Clear, estamos começando hoje a falar sobre o Double Clear, o segredo das asiáticas por uma pele sem manchas. E nós estamos falando aqui nós estamos dando um direcionamento de por onde começar com esse programa. Eu quero falar para vocês, já convidar vocês para a nossa próxima live, que vai ser no dia 24, às 8 horas, horário de Brasília, onde nós vamos falar sobre os 3 procedimentos mais realizados aqui na Ásia. Quais são os 3 procedimentos mais realizados aqui na Ásia? Esse vai ser o nosso próximo tema da nossa próxima live, que será realizada aqui no dia 24 de agosto, às 8 horas, no @drjosevitor. Eu vou falar para vocês sobre os 3 procedimentos que são mais realizados aqui na Ásia, ok? Muito bom. E entrando agora no escopo da nossa live de hoje, propriamente dita, eu vou falar para vocês sobre esse duplo esquema de clareamento da pele que as asiáticas usam, tá? Como funciona, pessoal? Como funciona o esquema de clareamento das asiáticas aqui? Observe essa figura. Essa figura é uma figura, esse diapositivo, ele mostra, diapositivo, ele mostra exatamente o que as asiáticas, elas não gostam. O que ela não gosta?
As asiáticas não gostam de melasma, que é exatamente isso aqui que vocês estão observando, essa pigmentação na face. Elas não gostam de manchas na pele de espécie alguma, manchas do sol, melasma, sardas, pigmentação pós-acne. Elas não gostam desse tipo de mancha na pele. Então, elas usam aqui um recurso que é um recurso chamado Double Clear. O que é esse recurso chamado Double Clear que as asiáticas gostam de usar aqui para poder fazer clareamento de pele? Esse Double Clear é um sistema de clareamento em que elas tomam por base os seguintes fatores que eu vou apresentar aqui para você agora. Essa daqui é uma pirâmide que eu mesmo elaborei. É uma pirâmide que eu mesmo elaborei para eu estou tentando aqui, pessoal, retirar aqui os comentários para melhorar a nossa visualização. Mas confesso que eu não estou conseguindo. Mas eu vou lendo aqui para vocês. Aqui, pronto, fechou. Eu vou lendo aqui para vocês observarem quais são os fatores envolvidos no aparecimento de manchas e quais são os fatores envolvidos no clareamento de pele. Essa é uma pirâmide que eu chamo de pirâmide de sobrevivência do melasma. Eu mesmo elaborei essa pirâmide há alguns anos atrás e eu gosto sempre de discorrer sobre ela, porque aqui fica muito claro quais são os fatores que estão envolvidos no desenvolvimento do melasma, no desenvolvimento de manchas, no desenvolvimento de melanoses solares. E eu vou mostrar para vocês aqui agora quais são esses fatores exatamente envolvidos aqui. Observe que na base da pirâmide nós temos aqui o sol, nós temos doenças da tireoide, ou seja, doenças da tireoide, hipo e hipertireoidismo, mancham a pele. A própria gestação, a gente sabe que principalmente no terceiro trimestre da gestação, as gestantes estão muito suscetíveis a manchar a pele, né? Parentes de primeiro grau com melasma e também o próprio calor. O calor, que é o calor do secador de cabelo, o calor do chuveiro quente, o calor do mormaço do carro quente, do forno quente, isso piora e pode desencadear manchas, pode desencadear o melasma. A gente sabe que aqui, nesse segundo andar dessa pirâmide, as terapias de reposição hormonal para mulheres menopausadas, para mulheres que querem fazer anabolização, para as mulheres que estão em processo de indução de ovulação para gestação, chips de beleza, né, principalmente a base de gestrinona, o uso de anticoncepcional oral, tudo isso agrava as manchas. E existem fatores que eu coloquei lá no topo dessa pirâmide que eu chamo de discordantes. O que é isso? São fatores que eles deveriam ser usados para clareamento de pele, porém eles acabam resultando numa piora das manchas, tais como os próprios lasers fortes e tais como os ácidos fortes. Então aqui dentro dessa pirâmide, o que você pode observar, se você não anotou, anota, e se você sofre de mancha, é mais importante ainda você tomar consciência disso, que todos esses fatores enumerados desde a base dessa pirâmide até o topo, eles estão envolvidos com o aparecimento de manchas na pele. E o tratamento, quando realizado em concordância ao controle de todos esses triggers que podem piorar o melasma, que podem desencadear as manchas, ele tem melhor resultado do que aquele tratamento em que a paciente continua se expondo a algum desses fatores aqui. Ok? Bom, por outro lado, nós temos aqui um outro esquema que eu gosto de chamar de pirâmide de sobrevivência do paciente. Ou seja, o que o paciente ou o que a paciente pode fazer de uma maneira geral para poder se manter com uma pele clara.
tá? O que ela pode fazer, de uma maneira geral, para se manter com uma pele clara? Isso a gente chama de pirâmide de sobrevivência do melasma. Tanto a pirâmide de sobrevivência do melasma quanto a pirâmide de sobrevivência do paciente foram recursos que eu inventei para poder se tornar mais visível e para facilitar a visualização dos fatores envolvidos na melhora e envolvidos na piora das manchas. Esses aqui são fatores envolvidos na melhora. Quais são? Em primeiro lugar, os filtros solares. Então, a fotoproteção, ela é fundamental. Eu digo sempre para as nossas seguidoras, para as pessoas que nós atendemos e que trabalham e que nos seguem, e que são nossas pacientes, que se ela fosse para uma ilha deserta e ela precisasse levar um único ativo dermatológico, o que ela deveria levar? Sem dúvida nenhuma, um filtro solar. Sem dúvida nenhuma, um filtro solar, tá? O Skincare Home, ele começa com o uso dos filtros solares. Em segundo lugar, nós temos aqui, ó, no segundo andarzinho dessa pirâmide, os clareadores via oral e os cremes clareadores. Então isso também é super importante no controle de qualidade de pele para se manter uma pele clara. E em terceiro lugar, os procedimentos que nós realizamos, tá? Quais são esses procedimentos? O Ultraformer 3, né? Hoje nós já utilizamos o Ultraformer MPT, que é o Ultraformer 4. O Ultraformer, ele tem uma ponteira específica e um padrão de realização específico para tratamento das manchas faciais, principalmente do melasma. Nós temos clareadores injetáveis, que foram inclusive desenvolvidos aqui na Ásia, em Seul, na capital da Coreia do Sul, que nós aplicamos sobre as manchas com o objetivo de clareamento. Os peelings clareadores. Hoje a gente está vivenciando a era dos peelings inteligentes. Terapia Spot Out, que é uma terapia que nós utilizamos para clarear o melasma. O próprio Melan Control, que é um kit que nós recebemos de um laboratório da Alemanha para poder fazer clareamento de pele. O Morpheus, né, que é um microagulhamento robótico associado à radiofrequência, que tem resultados fantásticos no clareamento de pele. E os lasers ultra rápidos, principalmente os picolasers, tá? Eu quero lembrar para vocês o seguinte, ó. Para você que tem mancha e sofre com essas manchas, memoriza isso. Ou, toma lá, pega o papel e caneta e anota. Tudo que você fizer na pele, que for muito forte e que for muito abrasivo e muito irritativo, vai gerar um efeito rebote na tua pele. Como assim? A tua pele, ela vai responder piorando. Então, no começo, você observa um clareamento inicial. Então, naquela janela inicial, naquele gap introdutório de tratamento, quando você está no start, na fase de início, você observa um clareamento da pele. Mas, se existe muita irritação, seja por cremes, ácidos, produtos fortes que você passou na pele, lasers inadvertidos, tais como laser de CO2, laser de Erbium, fotona para clareamento de melasma, ou mesmo peelings muito profundos, isso vai pigmentar a tua pele como um efeito rebote. Então anota isso, efeito rebote. É a melhora inicial da pele com uma piora secundária, resultado de tratamentos inadvertidos, que geraram uma resposta inflamatória na pele, muito inapropriada, e que com isso foi ativado a célula que produz pigmento. Ou seja, a inflamação ativou a célula que produz pigmento e esse pigmento agora tatuou a tua pele de marrom, manchando a tua pele. Ok? Vamos lá, muito bem-vindos, bem-vindas a todos vocês que estão chegando agora aqui na nossa live. Segunda live da Asia Skin Expedition, transmitidas para vocês diretamente aqui da Ásia. Muito obrigado pela presença dessas pessoas que estão aqui conosco, nos seguindo, essas 300, 400, 500 pessoas que estão participando. E para te atualizar e te contextualizar, hoje nós estamos falando sobre Double Clear,
O segredo das asiáticas para clareamento de pele. Então, eu vou dar continuidade aqui à nossa live. Vou puxar o nosso próximo diapositivo em relação a essa técnica chamada Double Clear. O que é o Double Clear que as asiáticas gostam muito de fazer aqui? Elas usam o Double Clear, nada mais é do que um esquema Clear Home. O que é isso? Esse esquema Clear Home? Esse esquema Clear Home é um esquema de clareamento de pele que elas usam em casa para poder manter a pele delas clara sempre. Aqui no Sudeste Asiático, o calor é muito intenso e mesmo assim elas têm uma pele boa. Na China existem períodos de calor e períodos de muito frio. A Coreia do Sul, por exemplo, e o Japão têm uma característica climática muito parecida. Invernos muito quentes, invernos muito gelados, com neve, enfim, e verões muito quentes. Então, o clima é um pouco diferente entre essas nações asiáticas por aqui. Mas, independente do clima, as asiáticas dividem entre si o desejo de ter uma pele muito clara, uma pele muito uniforme, uma pele sem manchas. Elas valorizam demais isso. E uma das dermatologistas que eu tive a oportunidade de conhecer e conversar aqui na cidade de Bangkok, ela me disse que as asiáticas, elas preferem muito mais ter uma pele clara do que uma pele sem rugas. Então, dentro de uma escala de valores para as asiáticas, elas preferem muito mais ter uma pele clara do que uma pele sem rugas. E é engraçado, porque esse é um princípio que nós aplicamos no nosso dia a dia prático. Ou seja, se você precisa fazer alguma coisa na tua pele e você precisa eleger um ponto de partida, comece clareando a pele. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é esse esquema Clear Home que as asiáticas utilizam muito aqui na Ásia para poder manter a sua pele absolutamente clara. Aquela pelezinha que é um desejo, que é cobiçada por todo mundo que cuida da pele. O que elas fazem aqui? Elas utilizam clareadores que pertencem a uma categoria de clareadores que a gente chama de clareadores inteligentes. O que são esses clareadores inteligentes? Os clareadores inteligentes, eles são o seguinte: na nossa pele, nós temos milhões e milhões de células localizadas ali entre a primeira e a segunda barreira da pele, que se chama camada basal. Nessa camada basal, nós temos milhares de células chamadas melanócitos. Esses são os vilões pelas manchas. Esses são os vilões das manchas, os responsáveis pelas manchas. É dentro do melanócito que é produzido um pigmento chamado melanina. E ele produz essa melanina e joga para a pele. Bom, o que é um clareador inteligente? Um clareador inteligente é aquele que, em primeiro lugar, ele vai no melanócito e deixa as outras células da pele ok. Então, esse é um clareador inteligente. É um clareador que é seletivo. Ele tem seletividade, ou seja, é aquele tiro que vai somente buscar o alvo. Quando um avião está sobrevoando uma determinada área e ele joga uma bomba para destruir, por exemplo, um determinado alvo, ele destrói o alvo, mas ele destrói também tudo que está ali ao redor. O clareador inteligente não. Ele só vai no alvo. E quando ele chega no alvo, ele destrói somente esse alvo. Essa é a primeira característica. Segundo, ele é um clareador que não irrita a pele. Então, ele faz o que a gente chama de proteção de clareamento. O que é isso? Ele clareia a pele sem agredir as células adjacentes. Por que isso? Isso é uma característica valorizada dos clareadores. Por quê? Porque evita os efeitos rebotes, aquela pigmentação secundária, a inflamação gerada, tá? E, em terceiro lugar, eles são clareadores que podem ser utilizados permitindo que a paciente ou o paciente continuem com a sua exposição ao sol. Lá antigamente, por volta dos anos 2000, 2001, 2002, 2003, quando eu comecei as minhas atividades dermatológicas, nós utilizávamos clareadores muito fortes.
E essa era a recomendação dos guidelines, a recomendação dos estudos, que nós utilizássemos o ácido retinóico, que nós utilizássemos a tretinoína, que nós utilizássemos o próprio retinol, que eram ácidos que clareavam a pele, só que eles irritavam. Então as pacientes permaneciam permanentemente descamando e com a pele rosa. E com isso nós impunhamos a elas uma restrição ao sol muito grande. Essas pacientes não podiam sair no sol de maneira alguma. Então essas são as 3 principais características dos clareadores inteligentes: seletividade, ausência de efeito rebote e preservação da integridade da pele, permitindo à paciente que ela continue tendo um hábito, um convívio com o sol quase normal. Hoje, quem são esses clareadores inteligentes que mais se destacam no mercado? Um deles é a cisteamina, esse que está dentro dessa caixinha amarela aqui embaixo no pé da tela. A cisteamina, ela é um clareador derivado do fenol, que é derivado do fenol, como a hidroquinona é derivada do fenol. A grande diferença é que a hidroquinona, se ela é usada por um longo tempo, de maneira contínua, 8 meses, 6 meses, 1 ano, ela pode se tornar tóxica para a pele, enquanto que com a cisteamina isso não acontece, ok? Então, o primeiro desses ativos é a cisteamina. A cisteamina ela foi lançada no mercado há alguns anos, talvez 3 anos, 4 anos atrás, 5 anos, os produtos à base de cisteamina, porém nós não utilizávamos. Por quê? Porque o aroma da cisteamina era absolutamente intolerável. A própria paciente que utilizava e os maridos, os parceiros dessas pacientes reclamavam absurdamente porque era um cheiro que contaminava o ambiente. Então, com isso, o uso da cisteamina, principalmente a cisteamina manipulada, ele se tornava inviável. Depois a Dermage entrou no mercado com uma apresentação pronta da cisteamina, onde ela utilizou alguns ativos para poder neutralizar um pouco desse aroma desagradável. Ela conseguiu, porém o cheiro ainda permanecia muito ruim. Hoje já existem apresentações no mercado absolutamente sem cheiro. Um deles é o Cisteamin, por exemplo, da própria Mantecorp, né? Ou nós temos o Blance Cis também, né, que é da Mantecorp, aliás, o Blance Cis, que é um clareador à base de cisteamina, que você pode aplicar à noite, dormir e retirar pela manhã, e o aroma dele é um aroma totalmente agradável, ao contrário das primeiras cisteaminas lá atrás. Um segundo clareador inteligente que eu quero citar para vocês é esse que está aqui embaixo na tela, dentro da caixinha laranja, que é o ácido tranexâmico. O ácido tranexâmico ele é um clareador. Os primeiros estudos eles vieram daqui da Ásia, principalmente Coreia do Sul e China, estudos feitos em uma população muito grande, onde o ácido tranexâmico também tem essas características de clareador inteligente. E por fim, um produto que está muito em voga aqui no momento, tanto aqui na Ásia quanto na região do Ocidente, Europa e América, é a niacinamida. A niacinamida ela é um produto que tem uma ação calmante na pele e tem uma ação clareadora suave. Uma ação clareadora suave na pele, tá? Mas ela tem uma ação muito protetiva, muito protetora para os queratinócitos da epiderme. Ou seja, ela protege muito os queratinócitos da epiderme e, portanto, ela não tem uma ação agressora importante sobre esses queratinócitos, que é uma das características que nós valorizamos muito na hora da prescrição de um ativo dermatológico clareador. Muito bom! Quem está gostando aqui desse conteúdo, deixa aqui o seu comentário, manda o seu joinha, palminhas, coloca aqui uma cabecinha explodindo. Então nós estamos falando hoje sobre o Double Clear, que é essa técnica de clareamento que as asiáticas usam aqui para manter a sua pele clara, tá? Nós iniciamos falando sobre os fatores que causam manchas e os fatores que melhoram as manchas. E nós falamos também desse Skincare Home, desse esquema Clear Home que as asiáticas usam, e já falamos de clareadores inteligentes, que é o que está dominando o mercado aqui. Bom, dando continuidade,
Quando você vai a uma farmácia ou quando você manda manipular um produto clareador de pele, esses clareadores que você passa, eles devem ser utilizados corriqueiramente. Hoje nós temos um esquema de clareamento que são os clareadores via oral. Você deve estar se perguntando, clareador via oral? Sim, clareador via oral. Isso existe, já existe desde algum tempo e a cada dia isso vem sendo mais consolidado dentro da dermatologia. Esses clareadores via oral, eles atuam em 3 níveis diferentes, que eu coloquei aqui para vocês nesse diapositivo. O primeiro deles é reduzindo a primeira categoria de clareadores via oral, é aquela categoria de clareadores que reduzem a inflamação. Se você subir mais um pouquinho aqui na tela, você vai ver que a segunda categoria de clareadores via oral é aquela categoria que bloqueia a produção de melanina. E a terceira categoria de clareadores via oral é a categoria que impede a oxidação. Bom, vamos começar pela categoria lá de baixo, a categoria que bloqueia, que inibe a inflamação. Tudo que inflamar a tua pele tem uma chance de responder manchando. Quando você se corta, quando você esfola, escoria a pele, quando você tem uma espinha e essa espinha vai embora, quando você atrita uma dobra, por exemplo, de axila, uma dobra de virilha, uma dobra de pescoço, você já observou que muitas vezes fica uma mancha escura? Por quê? Porque toda vez que acontece um desses eventos que eu acabei de listar, sequencialmente a ele, existe a ativação da célula que produz o pigmento. E com isso a tua pele vai manchar. Então a inflamação, por intermédio de alguns ativos que são provocadores de mancha, que nós chamamos de citocinas, ela provoca mancha no final. Existe uma segunda categoria agora, subindo um pouquinho mais aqui, de clareadores via oral, que eles impedem a produção de melanina. Como assim? A melanina, pessoal, para ser sintetizada, ela segue etapas. É como fazer um bolo. Primeiro você adiciona farinha, segundo passo adiciona o ovo, terceiro passo adiciona o leite, quarto passo você vai mexer, quinto passo você adiciona o fermento, sexto passo você, adiciona a cenoura, sétimo passo você bate no liquidificador, oitavo passo você põe no forno pré-aquecido e assim por diante. Observou que tem uma cascata de eventos? Observou que tem aí uma sequência de eventos encadeados que vão chegar aí no produto final? A melanina é a mesma coisa. A melanina ela é sintetizada a partir de um aminoácido chamado tirosina. Então a tirosina vai passando por etapas, por etapas, por etapas, por etapas, até chegar na melanina. É essa escadinha que eu mostrei para você. Quando você toma um clareador via oral, que bloqueia a produção de melanina, você está agindo em um degrau desses da produção de melanina. São os bloqueadores da produção da melanina. Tá? São os inibidores da melanogênese. E uma terceira categoria de clareadores via oral são aqueles que impedem a oxidação da pele. Como assim? A nossa pele, de uma maneira geral, ela é como o coração, ela é como o pulmão, ela é como o fígado, ela é como o rim. Ela precisa produzir energia constantemente para garantir a sua sobrevivência. Só que durante a produção dessa energia, ela lança como substratos indesejados espécies reativas de oxigênio, moléculas reativas de outros oligoelementos, e esses oxidantes que a gente chama, eles são altamente inflamatórios para a pele. E eles acabam ativando, desencadeando a pigmentação. Quanto mais oxidação, quanto mais atividade oxidante você tem na pele, mais manchas você tende a ter, tá? E hoje nós temos
ativos que também bloqueiam essa oxidação. Nós temos o PQQ, nós temos a coenzima Q10, nós temos o ácido alfa-lipoico, nós temos a vitamina E, que são ativos via oral que nós prescrevemos por boca para inibir esse processo oxidativo. E inibindo esse processo oxidativo, a tendência é que a tua pele fique menos reativa e produza menos manchas. Então, portanto, para poder resumir, os clareadores via oral podem atacar a pele de 3 maneiras, inibindo a inflamação, impedindo a produção do pigmento que mancha a pele e impedindo a oxidação. Ok? Muito bom, muito bom, muito bem. Sejam bem-vindas todas vocês que estão presentes aqui agora na nossa Asia Skin Expedition. Asia Skin Expedition é a nossa temporada, a nossa terceira temporada de lives internacionais de 2023. Nós estamos transmitindo para você diretamente aqui dos países da Ásia, onde eu estou em algumas atividades profissionais e também de férias com a família, Tailândia, Indonésia, Camboja e Vietnã. E nós falamos na nossa primeira live sobre os 5 ativos mais utilizados aqui pelas asiáticas para poder cuidar da pele. E hoje nós estamos falando sobre o esquema de clareamento que as asiáticas usam, que se chamam Double Clear, ok? Que se chama Double Clear. E hoje nós falamos das pirâmides de manutenção do melasma e as pirâmides de prevenção do melasma. Nós falamos dos chamados clareadores inteligentes e falamos dos clareadores via oral, que eles podem atuar em 3 níveis diferentes. Então, para você que está chegando agora na nossa live, nessa segunda parte já da nossa live, eu quero dar as boas-vindas para você. Seja super bem-vindo, é um prazer receber vocês sempre aqui. Sou muito grato pelo prestígio que vocês nos dedicam, tá? Muito obrigado. E dando continuidade, portanto, à nossa live, partindo agora para os 15 minutos finais, eu quero falar para vocês sobre esse esquema Double Clear que as asiáticas utilizam. Esquema Double Clear de clareamento de pele. O que é, então, esse esquema Double Clear? Elas utilizam uma associação de clareadores inteligentes. Pelo menos 2 produtos que clareiam a pele. Usando em noites alternadas ou combinados com esses produtos, por exemplo, segundo clareador, terço rejuvenescedor, quarto clareador, quinto rejuvenescedor. Ou clareador de manhã, clareador à noite. Ou elas passam um clareador em cima da mancha e um outro clareador sobre a face toda. Então, esse é o primeiro pilar do esquema de Double Clear, de duplo clareamento que as asiáticas usam. E o segundo esquema que elas usam são os clareadores via oral. Aqui na Ásia não tem farmácia de manipulação, porém elas utilizam muito clareadores via oral prontos. E pessoal, é muito interessante aqui nas faculdades de medicina da Ásia, porque eles têm uma abordagem um pouquinho diferente. O olhar que eles têm da medicina é um olhar um pouquinho diferente do nosso. Nós do Ocidente, nós somos muito alopatas, né? Nós somos muito baseados em tratamentos de sintomas, e principalmente à base de medicação pronta, a alopatia, essa que você compra na farmácia. Aqui na Ásia, eles usam muito homeopatia, eles usam muito medicina integrativa, eles usam muito a própria acupuntura, né? Eles usam muito a fitoterapia médica. Então, elas combinam muito esses outros esquemas no skincare home de clareamento dela. Então, o Double Clear, que é esse duplo esquema de clareamento, ele é feito com uma terapia domiciliar, onde o primeiro pilar é os produtos que elas usam em casa, via oral e de passar, e o segundo é esse esquema em cabine aqui que eu vou mostrar para vocês. O que é esse esquema em cabine? O esquema em cabine são os tratamentos que essas pacientes realizam, nos consultórios, nas clínicas. Aqui existe uma grande quantidade de clínica dermatológica, tá? Uma grande quantidade de clínica dermatológica, e elas têm uma frequência muito alta nessas clínicas, muito grande. Então, o que elas fazem em cabine? Elas usam, em primeiro lugar, os lasers ultra rápidos.
Hoje, aqui na Ásia, os asiáticos praticamente só usam os picolasers. São lasers que operam num tempo de disparo muito rápido, 1 sobre 1 trilhão de segundos. Como assim? Somente para contextualizar você. Quando os lasers foram lançados, esses lasers eram luzes que atingiam a pele. Você dava um disparo, o laser batia na pele e pronto. Batia na pele, entrava em contato e se dispersava. Esse contato com a pele prolongado da luz do laser, com o passar do tempo, foi se observando que ele podia desencadear mancha. Ele podia dar efeito rebote. Então, os engenheiros, os desenvolvedores desses lasers, perceberam que se eles fizessem um laser que entrasse em contato com a pele muito rápido, esse contato não seria capaz de aquecer a pele. E com isso, o efeito rebote era mínimo. Então nós tivemos ao longo das décadas aí, as luzes pulsadas, depois os lasers em milissegundos, que ainda eram lasers lentos, depois os lasers em nanosegundos, que eram lasers muito mais rápidos, e hoje os picolasers. O que significa falar que eu tenho um picolaser ou que você fez um picolaser? Significa dizer que esse laser, ele entra em contato com a pele e sai num tempo muito rápido. Pega 1 segundo e divide por 1 trilhão. É o tempo que esse laser fica em contato com a pele. É como você pegar uma panela quente e ir lá e encostar nessa panela quente o teu dedo, numa velocidade tão rápida, tão rápida, tão rápida, que não queima o teu dedo. É isso que um laser ultra rápido faz. Hoje nós temos aí o PicoSure Laser, que é um laser que eu gosto muito, é um laser excelente, tá? Para poder fazer clareamento de pele. É um laser da família dos picolasers e ele serve para clareamento de manchas de sol, ele serve para clareamento de sardas, ele serve para clareamento de melasma, ele serve para clareamento de axila, ele serve para clareamento de virilha, ele serve para clareamento de pescoço, ele serve para clareamento de olheiras, enfim, ele é um laser preparado para clareamento. E as asiáticas, elas frequentam muito as clínicas. Via de regra, elas vão à clínica a cada mês, uma vez por mês, para poder realizar o seu laser. Aquelas que têm alguma mancha ou que realizam algum cuidado com mancha. Elas não têm o hábito de fazer tratamentos de ataque, como nós fazemos, às vezes 5, 6, 8 sessões casadas e rápidas para clarear a pele, não. Elas não fazem muito esse esquema de ataque. Elas usam muito os lasers como um esquema de controle clínico, onde elas vão mensalmente ali na clínica, fazem uma sessão, o outro mês sessão, outro mês nova sessão, porém, elas fazem constantemente. Elas fazem sem parar os lasers para clareamento de face. Então, esse é um outro esquema de clareamento de pele que elas fazem, que faz parte desse duplo clareamento, que elas chamam de double clear, que é tratar em casa e tratar em cabine. E por fim, pessoal, eu quero deixar para vocês aqui, talvez algumas observações, algumas considerações. Nós já estamos partindo para a etapa final da nossa live de hoje, tá? Então eu quero fazer um resumo do que nós vimos hoje. Bom, nós começamos falando que as asiáticas valorizam muito uma pele clara. Nós mostramos 2 pirâmides para vocês. Uma pirâmide que favorece a piora das manchas e uma outra pirâmide que favorece a melhora das manchas. Nós falamos que as asiáticas usam um esquema chamado double clear, sempre para clarear a pele, que é a combinação de tratamento em casa e tratamento na clínica. Em casa, elas usam cremes multiclareadores e clareadores via oral. E na clínica, elas vão fazer o seu laser mensalmente para clarear a pele como um esquema de controle clínico. E para fechar a nossa live, após esse resumo, eu quero responder para você uma pergunta que talvez seja a pergunta que as pacientes com melasma, com manchas, com sardas, com melanoses solares no rosto, nas mãos, nos braços, homens, mulheres, enfim, nos fazem.
Eu vou ter manchas perpetuamente? Eu vou ter melasma perpetuamente? Eu quero dizer para vocês 3 coisas. A primeira delas, quando a gente clareia a pele, a gente não mata a célula que produz o pigmento. A célula que produz o pigmento, ela se chama melanócito. E olha ela aqui, ó, na parte de baixo dessa tela. A célula que produz o pigmento, eu falo que ela parece um polvo. Um polvo produtor de melanina. Isso mesmo. Porque ela parece de fato um polvo. Ela tem ali um núcleo central, uma cabecinha central e tem vários tentáculos, várias ramificações. São células dendríticas, tá? Quando a gente faz um tratamento para clarear a pele, nós removemos a melanina, a tinta. Mas o pintor, o melanócito, continua ali. Se a gente mata esse melanócito, você desenvolve uma doença chamada vitiligo, tá? Quando o melanócito morre, ele deixa aquela área despigmentada. Como acontece no vitiligo, como acontece no névoa anêmico, como acontece nas doenças de despigmentação, no albinismo, enfim. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente tira a tinta, mas o pintor ali, o produtor da tinta continua, significa que existe uma chance do teu melasma, da tua mancha voltar. Portanto, no item 2 aqui, é necessário uma manutenção clínica contínua. Da mesma forma que você controla um diabetes, da mesma forma que você faz um controle para a tua hipertensão arterial, é necessário, após um tratamento para clareamento de pele, clareamento de manchas, você se manter clinicamente ativo. Seja com produtos de uso domiciliar, seja frequentando a clínica para poder manter a tua pele boa. Então, o Skincare Home, manter esse esquema de double clear é importante. Só que as suas visitas periódicas, tanto para renovação de produtos, quanto avaliação da pele pelo médico dermatologista, quanto para realização de procedimentos de clareamento, é fundamental, é super importante. Então eu quero finalizar essa live falando para você que a célula que produz a mancha continua viva, então é importante você fazer uma manutenção clínica e realizar suas visitas periódicas por procedimentos. Muito bom! Então aqui nós estamos finalizando a nossa live de hoje. Eu quero agradecer muito a presença de todas vocês e todos vocês que estiveram presentes aqui nessa noite de terça-feira no Brasil e nessa manhã de quarta-feira aqui em Chiang Mai, interior da Tailândia. Quero dizer que foi um prazer enorme estar aqui presente hoje com vocês nessa segunda live que é Double Clear, o segredo para manter a pele clara que as asiáticas utilizam aqui conosco, tá? Eu espero muito que vocês tenham podido aproveitar um pouquinho de todas essas dicas que nós transmitimos para vocês, esse conteúdo que nós preparamos com vocês com muito carinho. E eu quero finalizar, encerrar essa live de hoje, então convidando vocês para a nossa terceira live dessa Asia Skin Expedition. Ela se realizará na quinta-feira, dia 24 de agosto, às 8 horas no horário de Brasília, no @Dr. José Vitor. Não perde. E eu vou falar para você os 3 procedimentos que as asiáticas estão mais realizando aqui na Ásia. Será que os procedimentos que elas estão realizando aqui, você já realizou? Pensa nisso. Cabecinha explodindo, fogo no parquinho agora. Será que algum desses 3 procedimentos que são mais realizados aqui já foi realizado por você? Bom, para saber, você vai precisar assistir a nossa live no dia
24 de agosto, às 8 horas, horário de Brasília, no @Dr. José Vitor. Portanto, eu quero finalizar aqui essa live. Aqui na Ásia, existe uma palavra que é Sawatika. Sawatika, que é uma palavra que serve para dizer bom dia, que serve para dizer boa tarde, que serve para dizer boa noite. Então, é um cumprimento, um greeting, independente da hora do dia. Por quê? Porque eles consideram que um dia é uma coisa só. Ele não é dividido em manhã, tarde e noite. Então, eles têm uma única palavra para poder cumprimentar, que é Sawadika. Então, eu vou finalizar essa live de hoje, deixando aqui para vocês a minha excelente boa noite para todas e todos vocês que participaram aqui conosco dessa live. Quem quiser deixar alguma dúvida, pode deixar, nós vamos responder depois em box, ok? O meu muito obrigado mais uma vez e Sawadika.